Ô, Cláudio Rezende, o Atlético já sabe quais times ele pode enfrentar aí na pré-Libertadores? Agora todos os classificados da Libertadores da América definidos. O último foi agora, no meio de semana, com a final do Campeonato Colombiano. O Pereira, classificado, venceu o Independiente Medellín na final. E o Pereira vai direto para a fase de grupos. E o Independiente Medellín vem para a fase preliminar, junto com o Atlético. Como o chaveamento, Romano, vamos ter 2 potes para a definição da fase 2, que é o primeiro mata-mata que o Atlético vai participar. O Atlético vai ficar no mesmo pote do Cerro Porteño, do Paraguai, o Sporting Cristal do Peru, o Huracán da Argentina, Milionários e o Independiente Medellín, ambos da Colômbia, Always Red da Bolívia e o Universidade Católica do Equador. No pote 2, daí vai vir o adversário do Galo, hein? Atenção para os times. Carabobo, da Venezuela, Magallanes e Curicó Unido são 2 clubes chilenos, o Deportivo Maldonado do Chile e 3 clubes que vão vir daquela fase 1, né? Da fase inicial da Libertadores. O Fortaleza também está nesse pote 2, mas neste caso não podem se enfrentar, Atlético e Fortaleza, por serem do mesmo país. Da fase 1, pode vir aí o Nacional de Potosí da Bolívia, o El Nacional do Equador, o Nacional do Paraguai, o Sport Huancayo do Peru, o Boston River do Uruguai ou o Zamora da Venezuela. Um clube que o Galo já enfrentou algumas vezes na Libertadores. Dia 21 tem o sorteio. E aí vamos saber qual que será o caminho do Galo antes da fase de grupos, Romano. Tá certo, Cláudio. Nacional de Potosí, não dá não. Você sabe que... Quase 5 mil metros. Acima do nível do mar. O avião, ele desce, né? Não, tem o nosso operador aqui, o Rodrigo Piu Piu, que o Cruzeiro jogou lá. Jogou contra o Real Potosí, pela Libertadores. Ele foi subir com as malas de equipamento, pela escada até chegar à cabine. Quando chegou na cabine, o nariz sangrando. Cara. A cabeça dói pra caramba, é complicado. E aí é a Libertadores, né? Que tem essas armadilhas. Evidentemente que tecnicamente, na comparação, né, com o Atlético, é uma diferença muito grande, investimento e tal. Mas a gente já viu algumas surpresas, inclusive nessa fase, historicamente falando. Então, torcer para que não tenha altitude, né? E nem time da Venezuela. E que faça uma boa preparação, entre muito consciente daquilo que precisa ser feito, para que realmente não dê nenhuma zebra. A altitude de Potosí, ela realmente é pesada, são 4 mil e alguma coisa, quase 5 mil. E tem o problema da Venezuela com relação à logística. Logística para a Venezuela é complicado. Então, o Atlético aí torcendo para pegar um time que não caia, que seja das duas situações. Deixa eu mandar um abraço aqui para participando no chat. Rafael Cerqueira, meu conterrâneo lá em Manhuaçu. Um beijo para minha cidade querida. Fez aniversário mês passado. O Vitor Paulo está em Santo Amaro de Minas, que é minha terra. Um grande abraço para ele também. Aliás, esse sem vergonha é meu primo. Olha só, já pensou então cartão de crédito e débito com escudo do Galão? Aí é só com Galo BMG, tá? Você recebe um cartão totalmente personalizado com as cores e o escudo do Atlético no Banco da Massa. Você abre conta de forma gratuita, faz Pix e saques sem pagar taxa. Tem cashback em toda compra, antecipação de FGTS e muito mais. Galo BMG, o banco oficial do torcedor do Atlético. Baixe o aplicativo, acesse galobmg.com.br e abra a sua conta. E um abraço aqui, o Flávio Gonçalves. Manda um abraço para os porteiros do Bloco A5. Um abraço para os porteiros. Aliás, todos os porteiros dos condomínios de BH e do Brasil que estão nos ouvindo agora. Obrigado demais. Ô, Ale, essa situação envolvendo o Atlético cair em pré-Libertadores, você joga mais que os outros, óbvio, né? Você vai ter um desgaste maior. Você é a favor de um time para essa fase da Libertadores e um time para começar o estadual? Você sabe que eu sou a favor de você ter a melhor preparação possível para a principal competição que o clube vai disputar, que é a Libertadores. Então, se isso passar pelo caminho de você estar muito bem para a fase preliminar da Libertadores, você fazer um ou outro jogo do campeonato estadual, eu acho ok. Mas a prioridade absoluta em termos de treinamento, de repouso, de preparação, de estudar o adversário, é para a Libertadores, e o estadual fica ali
como observação, como treinamento, então como teste mesmo. Você sabe que tem uma curiosidade também com relação ao Kudê na Libertadores, que quando ele estava dirigindo esse Inter que a gente se referiu, né, que tinha o Fux, inclusive tinha o Edenilson, enfim, entre outros, na fase preliminar, e o Inter passou por 2 delas, o time era bem econômico, cauteloso, estrategista, e quando ele entra para a fase de grupos, ele joga um outro futebol. Futebol mais solto. Ele prepara 2 tipos, então. Eu acho que ele, assim, ele toma todos os cuidados do mundo, né? Na fase preliminar, para não cair em nenhuma armadilha. E quando ele entra para a fase de grupos, isso aconteceu no Internacional, não sei se vai usar desse expediente no Galo. Aí ele já faz um futebol diferente. Futebol que propõe mais, que gosta de ficar mais com a bola e tal. E então foi assim, inclusive, o Inter empatando fora de casa e vencendo em casa, mais econômico. E depois, quando entra na fase de grupos, ele começa a soltar mais o time, inclusive modifica a escalação. Então essa é uma característica do novo treinador